Estamos aqui para mais um encontro de terapeutas do site guardiõesdaluzterapeutas.com.br. Esse encontro é justamente para a gente falar dos nossos temas holísticos, para desmistificar o que é o holístico. Porque o holístico é tudo na nossa vida. O holo significa o todo. Então, tudo na nossa vida é holístico. A nossa casa tem uma energia holística, o nosso corpo, o nosso físico tem uma energia holística, nosso emprego, nossos relacionamentos, tudo tem uma energia holística. E hoje nós temos como tema as crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? Bom, crença é aquilo que eu acredito. Foi aquilo que me foi me colocado durante a minha educação. Então, varia de cultura para cultura, varia de família para família. Então, aquelas crenças que eu acredito são as crenças que vão me impulsionar a minha vida, me colocar numa boa, e também tem algumas crenças que também limitam a minha expressão, limitam aquilo que eu quero fazer, porque eu fico pensando, não, mas isso aí disseram que está errado. Então, o que é errado, o que é certo, depende de mim. Eu que preciso saber o que é certo, o que é errado. Qual é a crença que me impulsiona, qual é a crença que me joga para cima e qual é a crença que me joga para baixo. Então, estamos aqui com a terapeuta Mara Gonçalves, a terapeuta Miriam Campos, a terapeuta Manon Braga, a terapeuta Andréa Rigo, a terapeuta Dirce Ayaco e a terapeuta Miriam Valério. Então, meninas, o que vocês vão me dizer sobre crenças limitantes ou não, né? Nós queremos falar sobre crenças, porque falam muito de crenças limitantes, mas existem algumas crenças que também nos jogam para cima. Então, fala um pouco aí, Mara. Então, a palavra crença, né, já diz tudo, ela deriva do verbo acreditar. Então, crença é aquilo que eu acredito. E conforme eu acredito, é aquilo que irá acontecer na minha vida. Eu manifesto a minha vida aqui na matéria de acordo com aquilo que eu acredito. Que eu acredito ser, sentir e ter, né? Então, como a Jo falou, nem toda crença é ruim, tem crenças que são boas. Então, eu acredito ser, eu tenho uma crença de que eu sou uma pessoa saudável, eu terei saúde. Mas aí, se eu tenho uma crença de que ganhar dinheiro, ter dinheiro, que o dinheiro é um mal necessário, o dinheiro vai chegar a mim com essa frequência, com essa energia mal, ruim, entendeu? Então, nem é uma crença limitante achar que o dinheiro é um mal necessário, mas é uma crença que não traz coisa legal, entendeu? O que vocês acham? Então, Mara, existem vários tipos de crenças, né? Uhum. Tem a crença hereditária, que é aquela que a gente adquire dos nossos pais ou de quem nos criou, né? Que vai ao longo da nossa existência, a gente ouvindo aquelas ideias, né? Aquelas verdades, e a gente toma para nós como verdade, né? Tem as crenças sociais, que é aquela imposta pela mídia, né? Pela população em geral, que tudo que eles acreditam, a gente vai ouvindo ao longo da nossa existência e também vai incutindo na gente como verdade. E aí, ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo as crenças pessoais, que é que tudo isso que eu ouvi, né, da minha família, que eu estou ouvindo do externo, eu vou moldando e vou colocando como adaptando, né? E aí as minhas crenças pessoais, então é a minha verdade, de acordo com o ambiente que eu vivo, e aí eu vou acreditando naquilo. E como você falou, Mara,
tudo aquilo que eu creio, né, como verdade, aquilo se torna real para mim. Então, se eu vivo num ambiente que é muito difícil, sempre com problemas, eu vou colocando para mim que a vida é muito difícil. E aí a vida vai se tornando difícil, vai ficando tudo emperrado, e aí eu acredito que aquilo é o normal, e não é. Negócio de familiar, hereditário. Então, assim, vem assim dos antigos, né? Meu pai, minha mãe, não sei, que para você ter o sucesso, recursos, um bom salário, um bom isso, um bom aquilo, você precisa merecer, entre aspas, e esse merecimento viria à custa de sacrifício, de, né, ralar o bumbum na ostra, assim, sofrer, porque aí você, perante, que é colocando no externo, né, dando importância para o externo, que o externo, o outro vai falar, não, o fulano merece esta casa, este carro, porque sofreu para ter. E isso é uma crença. Então, Mara, quando você fala aí nessa questão que vocês trazem da crença, é importante assim, ressaltar a origem. Então, de onde que vem essa crença, né? Como é que tudo isso começa? Como que tudo isso é incutido? Então, isso vem lá da infância. Por quê, né? Os educadores, os pais, ou quem está ali responsável, né, por criar ali a criança, né, que o indivíduo está moldando ali sua personalidade, sua característica. Então, aquilo que é dito, às vezes de uma maneira, na intenção de educar, então também como a criança vai absorver aquela informação, aquilo ali também vai repercutir nas características dela e futuramente lá no adulto, às vezes um adulto inseguro, por exemplo, né, às vezes quando uma mãe protege muito o filho, ou às vezes numa crítica ali, fala, arruma seu quarto, olha que bagunça. Então, às vezes, a maneira como enxerga, né, de entender que é uma pessoa desorganizada, né, que é uma pessoa bagunceira, que é uma pessoa que às vezes não tem planejamento, que não tem uma organização. Então, tudo isso, às vezes um pequeno comentário lá na infância, naquela criança, vai gerar uma dimensão assim muito grande lá na frente, né, e vai trazer, às vezes, um indivíduo ali inibido. Então, às vezes, né, ele não vai conseguir se expressar. Porque, de repente, lá na infância, quando a criança estava correndo, brincando, né, aí atrapalhando os adultos conversando, as adultos, menino, cala a boca, fica quieto. Então, qual a percepção da criança? Querendo ser amada, querendo ser acolhida, querendo ser, né, benquista, então ali ela se trava, ela se cala. Então, olha ali já começando, né, limitar a própria expressão. Então, de repente, aquela situação ela entender que é errado, que é feio, que não deve, que ela não pode expressar, que ela não pode se comunicar. Então, olha as crenças, né, que vão sendo trazidas lá da infância e repercutem no adulto. Às vezes não consegue se posicionar. O que você acha, Miriam Valério? Justamente o que eu estava refletindo a respeito é que uma das coisas que nos estruturam são as crenças, né? E por alguma razão, como um todo, como a Joseni estava falando, nós somos um bolo, né? O holístico, a gente, por alguma razão, fomos inseridos em determinadas famílias, né? Às vezes, umas com muitas crenças limitantes, outras com crenças que impulsionam. Então, vai depender bastante do processo de sintonia, né? Mas é aquele negócio, se a criança, ela passa por muitas situações limitantes, a qual foi inserida crenças realmente que podem interferir, né, no processo de leveza, no crescimento. Aí está o desafio, né? De nós, adultos, agora reconhecer as crenças dos nossos pais, né, e reconhecer, e não como um processo de julgamento, mas entender que ali está um grande despertar nosso, né, onde a gente pode desconstruir aquelas crenças e substituí-las por novas, né, porque por alguma razão, algo maior estivemos ali naquele meio, e ainda assim contribuir com aquele meio que está impregnado ainda dessas crenças, né, porque é triste de você ver, né, às vezes a pessoa está limitada ao extremo, você de fora consegue perceber a crença limitante ali, né, só nos gestos, nas palavras, né, enquanto a gente, tendo essa consciência como adultos já contribuir com crenças mais positivas,
levando aqueles nossos ancestrais lá, a ideia nova, né? Mas você vê que é uma parte de nós, né? Nos apegar a uma ideia, né? É forma de viver aqui na matéria. Sem crença, a gente não sairia do lugar, né? Então, essas que nos impulsionam, para elas que a gente tem que pôr energia, né? E nas outras é desconstruir, colocando novo significado em cima das coisas a qual a gente quer, sabe? Como a do dinheiro, que a Mara fala, né? Mal necessário, né? Um bem maravilhoso e necessário, mas, assim, né? É uma bênção, né? Que é o valor pessoal. Então, a gente troca, né? E as coisas começam a ficar mais leves na nossa vida, né? A gente tira um peso, um fardo das costas, né? Que você estava comentando sobre as crenças que nos libertam, né? E porque as crenças limitantes, como vocês já estão dizendo, né, são aquelas que nos engessam, nos tornam igual àquilo que a nossa interpretação de uma realidade nos traz, né? Pode ser da infância, pode ser na adolescência, pode ser pela sociedade, pode ser pelos nossos ancestrais, pela cultura também, porque isso pode vir de muito tempo, né? E tem as crenças que nos libertam, né? Que nos permitem expressar aquilo que a gente veio fazer aqui nessa terra, né? De demonstrar todo o nosso potencial como ser humano. As crenças limitantes, elas simplesmente, elas nos engessam, impedindo a nossa criatividade. Então, a gente não consegue criar novas tendências ou novas formas de trabalhar a mesma situação. Então, fica tudo igualzinho ao que está ocorrendo naquele momento, naquela época ou naquela família. Né? Só um exemplo aqui que eu vou dar, que eu acho até interessante, porque às vezes a pessoa fica assim, eu tenho crença limitante, não tenho, o que eu faço, o que eu não faço, né? É assim, eu tenho meu cabelo grisalho, ele está comprido agora, já teve curtinho, quando começou a ficar grisalho, eu dei uma cortadinha, porque era preto e branco, vermelho, que eu passava rena e tudo mais, e as pessoas vinham e falavam assim, Miriam, você é muito nova para deixar seu cabelo grisalho. E eu falava, mas como assim? Ele está grisalho porque ele é. Não sou eu que estou permitindo ele ficar grisalho. Então, assim, a minha crença é que a minha natureza é dessa maneira. Ela eclodiu num momento de vida e está seguindo o fluxo. Mas as outras pessoas já achavam que não. E isso faz com que muitos continuem pintando o cabelo, ou então achando que o cabelo grisalho a limita na profissão, nos relacionamentos, em várias situações da vida, deixando ela engessada, não podendo manifestar toda a sua criatividade. E agora que o cabelo cresceu, né, eu tenho outra que o pessoal fala, Miriam, mulher idosa não pode ter cabelo comprido, não é legal, não é bonito. Eu falo, gente, a minha cabeleira é linda, eu adoro ela que me dá força, ela que me dá todo o poder aqui para mim, né? Deixa meu cabelo aqui. Então, assim, as crenças limitantes, elas nos impedem de manifestar aquilo que é a nossa essência. Por isso que chama crenças, é aquilo que a gente acredita ser, mas não é aquilo que nós realmente viemos manifestar. Da ciência aqui, como crenças expansivas. E isso, a psicoterapia, as terapias que nós praticamos aqui no grupo, elas permitem você encontrar a sua essência, você se reconhecer como um ser humano que veio aqui na Terra manifestar todo o seu potencial. Aproveita aí, tira essa crença limitante, dá um like no vídeo, porque o assunto eu sei que está muito legal, né? Compartilha para aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento sobre isso, que ainda têm a crença limitante, que não tem crença limitante, porque todos temos. Cabe a nós desconstruirmos para a gente poder se expandir, e também deixa um comentário aqui, qual crença limitante você acredita ter, ou então que você nem sabe que poderia ter? Complementando, por que a gente cria o sistema de crenças? Porque na nossa mente, né, o nosso cérebro, ele é um sistema assim, bem sofisticado, e ele tem, assim, provavelmente tem preguiça de mudar. Então, você copia, né, para não gastar energia.
Por isso que vem dos ancestrais, vem da infância, né? Então, faz parte da natureza humana. Mas que, observando que elas podem estar limitando a tua vida, né? Não criando novas ideias, porque a gente tudo age pelas crenças, sejam boas elas ou não. Se você não acredita, né? A gente fala crença, mas parece ligada a alguma religião. Não. Tudo que você acredita, você vai enxergar o mundo, né? A visão que você tem da realidade, ela é de acordo com as coisas que a gente acredita. Então, se eu acho que não existe energia, né, no nosso campo, eu não vou conseguir nem enxergar, não vou conseguir sentir e não vou dar valor a essa energia e vou dar importância ao acaso. Não, aconteceu porque Deus que quis. Deus que quis, ou, né, que aí não vê que a nossa mente, ela é uma fonte de energia, né? O que você pensa, o que você sente, né? Porque através do pensamento aí você vai sentir também, né? A mesma coisa assim, tem um prato que eu tô acostumada, às vezes essas crenças vêm até dos cheiros, do sentido, do perfume, que passa perto de uma padaria. Isso é nosso caso, né? No Brasil, aliás, mais São Paulo, eu acho, né? Aquele cheiro de pão fresco, aí logo já, senti o cheiro, aí já vem na minha cabeça, para matar a fome, eu preciso comer pão, né? Então, São Paulo é o lugar que mais, assim, se come no café da manhã, aquele pão na chapa e uma média. Adoro. Assim. Então, aqui no Sul também. Então, também é uma crença, né? Então, tudo porque vai acionar outros sistemas do nosso corpo, né? Não é só assim, através do que falou, não. E principalmente do que cada um interpretou daquela situação. Tem as crenças do consciente coletivo, de uma região, de um povo, de um país. Exatamente. E como é de um coletivo, isso leva às massas e também coletivamente acaba atrapalhando no desenvolvimento, no progresso até. Eu creio que o brasileiro, tá assim, de crença limitante, né? Mas também tem, falando nessas crenças limitantes ou inconsciente coletivo, claro, né? Tá lá nessa massa energética onde a gente vive, e por isso que tem essa influência cultural, né? Seja pelo comportamento, né? Questão, por exemplo, uma das coisas que os japoneses não fazem é ficar abraçando. Agora, o brasileiro, aí vai achar estranho alguém vir abraçar. Então, essa expansão da mente em termos de crenças tem que expandir também as outras possibilidades de outros locais, né? De que não existe o certo ou errado, mas uma forma de expandir esse conhecimento, ou expandir o despertar, né? Porque, na verdade, a gente sabe que como espírito, como alma, como energia, não tem o certo e errado, tem uma essência a se manifestar nessa vida, né? E também, nesse inconsciente coletivo, também entram o efeito negativo de que, como é que a gente sabe tem as crenças, né? Ou no que a gente está se movendo, né, na vida, que são ilusões que a gente vai criando de si mesma. Queria colocar assim, a situação, como fui alfabetizadora, né, de jovens, crianças, jovens e adultos, e tu vê a crença sobre a alfabetização, como é que eu me alfabetizo? Na criança, no jovem e no adulto, né? Quando eu comecei a alfabetizar, eu aprendi segundo o Piaget, que é um cara que reconstrói o conhecimento, para que a gente reconstrua como é que o ser humano criou a linguagem escrita, né? E na criança aquilo flui assim, redondo, vai lindo, maravilhoso, porque não tem crença limitante para a criança, né? Aí no jovem já começa a dar aquela tranqueirinha, né?
E no adulto, Jesus Cristo, né? A tranqueira é total, né? Porque daí a crença tá o mundo, assim, todo contra mim, né? Eu sou mais velho e eu não aprendi a ler e escrever. Só pegando esse exemplo. E a gente tem que respeitar esse desenvolvimento das crenças, né? E eu fico pensando assim, ó, como não ter crença limitante se o ser humano precisa de um limite, né? É impossível não ter limite. A gente seria um ser louco, doido, se não tivesse limite. Sim. Então, a gente precisa das crenças, do amadurecimento, da cultural, antropológico, até falando, né? As tribos vão crescendo nas suas crenças, né? O fogo era aquela coisa assim mágica, maravilhosa, depois vai aprendendo que o fogo está ali, se produzindo na natureza, tendo uma forma mecânica de produzi-lo, etc, etc, até chegar a todas as formas de vapor e, sei lá, de máquinas que a gente tem hoje através do fogo, por exemplo. Então, assim, tem que dar o tempo para a gente ter a crença, que é o limite para a gente saber de onde é que a gente vai partir, para a gente expandir, né? Então, assim, as duas são extremamente importantes, né? Sim. E eu acho que se a gente pegar uma crença que todo mundo vai sempre conhecer, o Velho Testamento, o Antigo e o Novo Testamento. Olha a crença limitante do Velho Testamento. Ela passou a ser limitante quando alguém chegou e trouxe uma nova crença. Até então, ela não era limitante. Ela era limitante no sentido do povo precisar ser limitado para não ficar desvairado, né? Mas quando Cristo traz toda essa forma nova de ver o mundo, trazendo o amor incondicional, toda essa situação nova, aquilo tudo virou limitante, e aí passou a expandir. Eu acho isso muito bonito, porque é como tudo se cria, né? Tudo se cria ali e se expande, como se fosse um movimento, assim, crescente, né? E é um movimento crescente, né? Então, a gente precisa sair das crenças limitantes, eu acho que sim, para a gente ser livre. Mas a gente tem que conhecer as crenças limitantes, ter consciência delas, né? Só daí a gente pode sair, né? Que as crianças precisam de limite, mas a gente se coloca o limite, quer dizer, o ser humano coloca limites pelo desconhecido, porque o desconhecido também pode gerar angústia, né? Pode gerar um desconforto, vergonha, porque às vezes a pessoa ultrapassou algum limite. E não foi do biquíni, né? Que antes ia na praia toda vestida, aí quebrou, né, aquela tradição, paradigma. Aí quebrar aquele limite, né? Começar a usar uma mini saia traz desconforto, traz o enfrentamento do que é o padrão, o que é o comum. O empoderamento feminino. Mora uma lembrança da nossa facilitadora do curso que nós temos em comum, que é o Psicanálise e Espiritualidade, a Márcia Marins. Ela trouxe um exemplo, não sei se vocês vão se lembrar, de crença limitante, que é assim: nem todas as crenças limitantes a gente pode tirar, porque ela parte do princípio assim: se está limitando, tem uma razão de ser, porque tudo é para o bom, para o belo e para o justo. A exemplo do cartão de crédito, que tem limite, né? Então, assim, se uma crença assim, pular de um prédio de 4 andares, você morre. É uma crença, porque pode ser que você sobreviva. Então, não vai ficar testando tudo. Morrer, né? É uma crença, porque nem sempre, porque pessoas que caiu e sobreviveu, ficou toda arrebentada, mas não morreu. Então, essa frase, pular de um prédio de 4 andares, você vai morrer, é uma crença. Mas nem por isso, então eu vou lá pular, porque é uma crença mesmo. Nesse aspecto limitante, ela é autopreservação, proteção, cuidado, autoestima e zelo. Então, eu zelo por mim, eu tenho amor a mim, amor à minha vida, então eu não vou experimentar se essa crença de que pular de um prédio de 4 andares morre é verdadeira ou não. Então, eu vou respeitar o limite dessa crença. Agora, eu vou saber se é limitante e está funcionando de uma forma negativa. Sim. Quando ela te traz dor, né? Se traz quando ela te traz dor, tristeza, infelicidade, ela é limitante para ruim, né? Sim, e não para tua preservação. Exatamente. Mas ou isso, não estou conseguindo. Crenças limitantes, a gente pode definir aqui
como sendo situações que nos limitam a expandir. Impede o E crescimento. crenças Uhum. que são reais, como essa, se eu pular do prédio eu caio, são as crenças que advêm da natureza, como eu não sou imortal, eu um dia vou morrer, né? Isso é uma crença da natureza, né? Eu não vou pular um penhasco, eu não vou entrar debaixo d'água e ficar lá nadando até ver até quando eu posso. Então, são crenças, mas são reais. O que advém da natureza são reais. Elas não limitam a nossa criatividade, a nossa expansão, a nossa manifestação aqui na Terra, né? E daí são crenças naturais e elas não nos limitam à manifestação. Uma outra coisa que a gente Passar o podia limite. trazer aqui também são as crenças que são inerentes ao ser humano, né? Que são dele mesmo. A crença de identidade, né? O que eu sou, né? Qual é a percepção que eu tenho de mim mesma, né? Então, é tipo assim, a partir do que eu vou recebendo, eu crio aquela percepção de mim. Então, essa é uma crença de identidade. Como que eu estou me vendo, né? Que tanto na psicanálise que a gente usa para observar como que a pessoa está se vendo. Será que ela está vendo quem ela é mesmo? Ou está deturpando aquela imagem dela de acordo com o que ela recebeu? E aí, também tem a crença de capacidade, se chama crença de capacidade, né? Que é assim, o que eu posso, o que eu sou capaz de fazer? Então, aquela pessoa coloca para ela, não, eu não sou capaz de fazer nada, ou eu não sou capaz de fazer aquilo, porque ela recebeu disso lá na infância, né? Que nem a Manon falou, né? Tipo, que você não é capaz de nada, você não pode fazer isso porque você não é capaz. E aí não presta para nada, né? Não presta para nada, né? Aí ela cria nela essa crença de capacidade. Eu não sou capaz disso, eu não posso. E aí ela toma aquilo como verdade, e aí aquilo fica reverberando na vida dela toda. E uma outra crença que é individual, é inerente ao ser humano, é a crença de merecimento, né? É o quanto eu mereço. Aí tem aquelas pessoas que acham que não merecem nada. E aí ela toma aquilo lá e não merece receber, e aí ela junta, né, com a identidade dela, aliada com a capacidade dela, aí forma essa crença do que o que eu mereço nessa vida. Aí, quando acontece coisas ruins, a pessoa fala, eu mereço isso que eu estou passando. Não merece o bem, mas o ruim que lhe acontece, eu mereço isso na minha vida, fulano me tratar dessa forma, ou essa situação. Acontece. E aí, inconscientemente, aquela pessoa começa a fazer uma coisa e ela não termina, né? Ela está conquistando alguma coisa, ela perde. Por que acontece isso comigo? Porque ficou no inconsciente dela que ela não é capaz, que ela não merece. E a gente chama de autossabotagem também, né? E que questão da identidade, eu acho que é um ponto bem importante de dizer, né? Que está muito relacionado também com a questão de você vestir aquela identidade, né? Parece que não existe outras partes do ser que possa atuar, então só tem aquela lá, né? Então, a gente pode chamar de identificação com o papel, né? Que é uma crença. Então, eu só sirvo para ter o papel de mãe, ou eu só sirvo para ser... Aí entra todas essas questões, né? Essas crenças de capacidade, que você falou de merecimento, né? Eu não consigo... Prosperidade, em ter tudo. Então, essa vestimenta de identidade, de uma única identidade, é uma coisa assim a se olhar, né? Porque, principalmente, eu estou dizendo do meu exemplo, como eu trabalhei muitos anos até se aposentar, a maior crise minha era eu não conseguir enxergar sem trabalhar. Né? Como eu comecei a trabalhar com 14 anos, aí foram mais de 40 anos trabalhando, sabe? Aí você vê, aí só tenho aquela identidade de trabalhadora, né? O que mais eu posso fazer?
Então, eu acho que esses questionamentos, né, porque a vida também são ciclos, né? Tem, que todo mundo já falou aí, tem a infância, da adolescência, às vezes a gente também está apegada a determinadas crenças que não servem mais, né? Servia numa fase da vida. Tira a nossa criatividade, que é a Isso. capacidade de criar coisas novas. E se atualizar Fala, também, né? Se atualizar em termos de capacidade, sim, merecimento, a gente tem que aprender a discernir, ver se esse pensamento é nosso, se é do outro, se é de um todo. Né? Exatamente. A reflexão nos leva a entender o que nos limita e o que nos auxilia a expandir. Isso. Então, o que eu gostaria de trazer aqui de contribuição para o grupo, né, agregando aqui o que a Andréa falou e a Diz também, é a questão assim, do rótulo. Por quê? Né, aquilo que a gente ouve, fica incutido, a gente intuba aquilo como verdade absoluta, então são rótulos que são difíceis de quebrar. Então, aquele rótulo que não sou capaz, que não posso, que não consigo. Então, aquilo trava de tal maneira, né, que a pessoa nem tenta, porque aquilo ali é muito forte, né? O tanto que foi ouvido, o tanto que ela ficou engessada naquela informação. E aí eu queria trazer aqui em relação assim, como desconstruir crenças limitantes destrutivas, né? Porque tudo ali é o caminho do meio, é um equilíbrio. Então, assim, a importância, porque vai caber a você mesmo, como indivíduo, ressignificar o que foi incutido dentro de você como verdade, né? Verdades absolutas. Então, é a autorresponsabilidade ali de trazer para você essa percepção, né? E ter esse discernimento de rever e entender, falar, isso me pertence? Isso aqui realmente é válido? Isso que eu sempre ouvi, hoje para mim, isso faz sentido ou não? Então, né, da própria pessoa de fazer este movimento de se trabalhar e de se libertar, né, dessas crenças que tanto afligem. Então, por exemplo, quando a Dissa comentou a questão do abraço, né, do japonês, que é uma questão cultural. Então, assim, até que ponto o abraço é ruim ou não, né, de o outro se sentir invadido. Então, olha aquilo que sempre ouviu como algo não sendo comum, né, na cultura, na tradição, mas que pode ser ressignificado, pode ser mudado, pode ser revisto e pode ter um outro posicionamento, uma outra postura a partir da sua própria consciência, dos seus valores e do que você pode transformar. O que você acha, Josenice? As crenças, elas são construídas ao longo da vida e até ao longo da ancestralidade. E aquilo fica no nosso DNA. E para a gente mexer com isso, a gente tem que primeiro avaliar se realmente aquela crença está me colocando para frente, colocando para cima, ou se aquilo realmente está me jogando lá para baixo. E a melhor maneira de você se avaliar é justamente indo para um site terapêutico, consultar um profissional, porque às vezes, assim, você está no seu trabalho, toda vez que você vai ser promovido, acontece alguma coisa. Aí, de novo, até questões de relacionamento, chega na hora de marcar o casamento, o negócio não rola. Pode ter alguma coisa ali te limitando. E para a gente descobrir é difícil, porque é muito difícil a gente se autoanalisar. Muito difícil mesmo. É por isso que nós, terapeutas, estamos aqui para oferecer 45 técnicas, para que você possa descobrir o que está te travando, o que está te limitando, o que está fazendo a sua vida ficar estagnada. Você quer progredir, você quer fluir, mas não consegue. Até você olha para outra pessoa e diz assim, poxa, aquela pessoa ganha menos do que eu e viaja todo ano. Eu ganho mais do que ela e não consigo viajar. Por quê? Porque tem alguma coisa ali te segurando. Ou você acha que viajar é supérfluo, ou você acha que viajar é perder, é jogar dinheiro fora. Tem muitas coisas que você acredita, colocar, e você nem lembra que acredita que avião é perigoso, não viaja de avião. São crenças que vão te limitando, que vão te engessando, vão te paralisando. E depois você chega lá na frente, numa certa idade, olha para trás, o que foi que eu fiz da minha vida? Né? Então, se olhar, se conhecer, é que é a chave de qualquer melhora, de qualquer mudança. Quando eu me conheço, eu sei o que é bom para mim e o que não é. Não importa se aquela pessoa diga, como disseram para mim, você vai deixar esse cabelo grande, grisalho?
por que você não pinta seu cabelo? Mas ela sabe o que é melhor para ela gosta do cabelo, e tá linda assim. Muito A Diz também usa o cabelo dela grisalho lindas. O meu não ficou grisalho, mas eu sou linda Você é também. novinha ainda. Né? Eu não Mas tá tenho linda cabelo branco. também, E aí, moça, quando disse, como não, você você tem que pode pintar expressar. seu cabelo de branco, porque você já tem idade de ter cabelo branco. A minha filha tem um monte de cabelo branco. Então, cada um é do jeito que é. E o que a gente fala aqui é para você se conhecer, buscar a sua essência, sua individualidade. Não importa se alguém, quem disse alguma coisa, foi de repente a minha mãe disse alguma coisa. Ruim com ele, pior sem ele. Se eu ficasse lá no ruim com ele, não dava. Essa é a pior das piores. Então, gente, eu queria colocar o quão perfeito nós somos, apesar de todas as crenças, porque, como foi dito, cultura, família, aqui, a gente, por alguma razão, estamos ali. Então, não é para a gente rejeitar nada. Não. Quanto mais eu acolho, mais eu reconheço. E quando eu reconheço, é aquilo, né? Eu consigo ajudar até aqueles que inseriram essa crença em mim, né? Como o do cabelo. Se eu resolvo deixar o cabelo assim, grisalho, curto, raspar, eu ajudo o outro a entender também que, nossa, cada um é livre para decidir o que quer, né? E que, apesar de toda a crença que eu trouxe, eu posso fazer o que o meu coração pede, né? E que a gente muda o tempo todo. Basta a gente querer e perceber que tem algo que está me paralisando, porque o fluxo da vida é crescimento, né? Nunca é andar para trás. Se tem algo fazendo as coisas não caminharem ou regredirem em alguma área da vida, opa, tem alguma coisa aqui. Então, é aí que a gente procura alguém para nos auxiliar, se a gente não consegue buscar. Normalmente, a gente não consegue encontrar a criança sozinho, justamente porque a gente acredita nela, né? Então, é muito importante essa busca. E reconhecer também que somos perfeitos, porque se a gente tem determinada crença por conta de alguma cultura a qual a gente nasceu, alguma família, ali está um desafio de crescimento. Porque é desconstruindo e crescendo a partir daquela questão é que a gente se sente ainda melhor, não comparando ao outro, mas melhor que eu fui ontem, né? Se eu não tivesse crença limitante, eu ia fazer o quê? Crescer para onde, né? Afinal de contas, é para isso que a gente vem, né? Por isso os limites que são impostos também, fora a natureza, né? Que muitas das crenças são para nos proteger mesmo, né? Mas tudo é perfeito como é, e vamos buscar as melhoras aí, tem tanta gente aqui que pode estar contribuindo, né? Com Então, todos assim, que têm essa intenção. Assim, por hoje chega, né? Porque nós já até falamos bastante, mas vai ter novas oportunidades, continuem nos assistindo os nossos programas, nós temos palestras, nós temos o programa Chá com Terapia também. Então, continuem nos assistindo lá no nosso canal do YouTube, coloquem o like, coloquem o sininho para lembrar quando tem novas publicações. Breve a gente vai começar os programas ao vivo. E deixe comentário, de repente você gostaria de entender sobre um assunto e tem alguma dúvida, coloca lá nos comentários que a gente coloca na nossa pauta. Sabe? É muito legal a participação de todos, porque é a união que vai fazer a nossa força, que vai fazer a melhora para todos nós. Então é isso. Nos visitem, nos acompanhem. Colocar aqui que o pessoal pode escrever lá o que vocês gostariam, algum tema, um assunto que a gente trouxesse aqui, abordasse com nosso olhar de terapeuta, de psicanalista, alguma dor que você tenha, ou alguém que você vê em uma situação que você ama, que você gosta e você não sabe o que fazer para ajudar, escreve lá para a gente. Nós vamos amar suas sugestões e vamos olhar com muito carinho e vamos trazer aqui. Beleza? A gente faz por amor, né? Bye, bye. Tchau.